Boa tarde. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que geralmente eu faço, porque Deus está colocando no meu coração para fazer, e quando o Senhor pede, a gente não pode negar, né? Ponto. É uma mensagem da Luz de Maria de Bonilla, de 8 de fevereiro de 25. Vou ficar fazendo isso sempre? Não sei, acho que não. Só aquilo que o Senhor mandar eu ler. Se mandar eu ler, né? A primeira coisa que eu quero falar antes de ler a mensagem é: ninguém é obrigado a acreditar, né? A igreja deixa isso a gente livre para isso, né? A gente tem que aprender a discernir e acreditar naquilo que a gente acha que vem de Deus, né? Mas Deus nos pede para a gente escutar as profecias. E, na verdade, a Luz de Maria é uma profeta, que eu acredito que seja verdadeira, por essa passagem. Tem outros que eu também acredito: Padre Oliveira, Freira Nordestina, Medjugorje, Padre Michel Rodrigues. Tem vários que eu acredito que são verdadeiros. E eu pego tudo isso que eles falam e vou combinando para ver aonde o Senhor está mostrando, porque se você prestar atenção, o Senhor confirma uns aos outros, né? Pode não ser no mesmo tempo, mas com um certo delay, para uma aparição para outra, muitas vezes ele confirma, né? Então a gente tem que aprender a escutar e a fazer esse ouvido de discernimento. Então eu vou ler. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser também está livre. Se não acredita, pode até desligar o vídeo agora, faz parte, né? Mas eu vou ler e fazer os meus breves comentários. A mensagem é grande, né? Começa assim: amadíssimos filhos, eu sou o Pai e eu os amo. Eu olho por vocês e os protejo quando seu livre-arbítrio me permite fazer assim. Ponto. Então, já começa com uma coisa muito interessante, né? O Pai se coloca, o Pai se revela: sou eu, o Pai, né? Deus Pai. É bonito ainda, eu gosto muito das profecias de Deus Pai, né? Depois ele fala uma coisa muito interessante: eu olho por vocês, ou seja, eu estou acompanhando vocês, eu estou protegendo vocês. Mas ele bota uma coisa muito interessante, que é: quando seu livre-arbítrio me permite fazer isto. Ou seja, a proteção de Deus, ela vem quando a gente está em unidade com o plano de Deus. Deu para ver? Quando a gente está dentro do plano de Deus, a gente sofre, a gente passa coisas esquisitas, vem, né, o maligno fazendo besteira, mas ele fala assim: eu estou observando, estou protegendo vocês. Vocês estão caminhando comigo e eu estou protegendo vocês. Então, o nosso livre-arbítrio deve ser usado para seguir a Deus. E se a gente fizer isto, Ele vai nos proteger. Ok? Então, começa assim: minha casa o chamou para mudar de vida, e assim começou esta missão, para que vocês se libertem do pecado e retornem a mim, né? Chamado direto do céu, da minha casa, do centro do paraíso. É um chamado de quê? De mudança de vida, de conversão. Largar o pecado, largar a vida velha e ir para a vida nova. Até aí, tranquilo. O perdão pelas ofensas cometidas deve lembrá-los do meu amor por cada um dos meus filhos. Cada absolvição que vocês recebem, meus filhos, é ao mesmo tempo essa palavra é uma tradução errada, que está como comissão, mas não é a palavra, não é comissão. Vocês vão ver que não faz sentido. É ao mesmo tempo uma comissão que vocês receberam para que possam resistir. Não é comissão, é uma força, uma graça. Então a tradução é ao mesmo tempo uma graça que vocês recebem, que possam resistir a cair novamente,
para isso, vocês devem ser humildes todos os dias. Humildade é uma coisa interna, de coração, como você enxerga as coisas, né? E depois age. Agir vem depois de ser, sempre. Senão é mentira. Ponto. Convido-os a olhar para vocês mesmos e a viver o perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aqui é importantíssimo para aqueles que querem ir para um retiro. Se você não aprender isto aqui, não vai conseguir. Se você não aprender a perdoar, você vai ter muito problema e não vai suportar. Porque as pessoas são difíceis. Então a gente tem que ajudar a perdoar, até para que a gente seja perdoado e para que todos consigam viver com, né? Ponto. Agora começa uma coisa interessante. Chegou o momento de grande confusão, ou da grande confusão, ok? Eu fiz até uns dois vídeos falando qual é o momento que nós estamos vivendo, e a mensagem bateu certinho. Pumba, né? Chegou o momento da grande confusão. A humanidade se encontra sem direção para superar o mesmo pecado. Olha o que Deus está falando. A humanidade se encontra sem direção para superar o mesmo pecado, a vida de pecado. Ela está dizendo que nós estamos sem pastor. Jesus olhou para a multidão, o texto da Bíblia, olhou para a multidão e viu que eram ovelhas sem pastor, né? Então, é a mesma visão. Jesus olhando para ela assim, o povo estava perdido. Não sabe onde está mais errado, o que está certo, né? Está sem pastor. Eu sei que a gente vai criticar, mas não sou eu que estou dizendo. Eu só estou lendo. Ok? Você vai entender os erros porque estamos sem um pastor, né? Ou alguém que deveria estar pastoreando e não está, né? Ou está pastoreando errado. A mensagem se interprete como quiser. Mas Deus tem um sentido aqui. Ok? Depois que ele fala, o maligno não lhes dá ideias para pecar, mas o homem propõe ao mal os caminhos para pecar. Olha só que ele fala, o maligno não nos dá ideia para pecar. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa já está enredada de pecado. Quando ela não tem mais discernimento nenhum, nem o que é certo. O maligno não precisa fazer esforço, né, para que a pessoa peque. Nossa, porque se ele passar só uma ideiazinha assim, pronto, a pessoa já está fazendo besteira. É a mesma coisa que uma pessoa que é dependente de química, de drogas. O maligno não precisa fazer grande esforço para aquela pessoa se perder. É só deixá-la livre. A situação é essa. A humanidade está nesse sentido. E todos estão nesse sentido. Deu para ver? O maligno não está precisando fazer esforço para que as pessoas vão para o mal, vão ao pecado. Ok? Ele fala que os próprios homens já estão indo sozinhos. Já estão caminhando sozinhos para fazer besteira. Vamos lá. Meus templos são vandalizados diante dos olhos dos meus filhos. Meus altares são profanados diante dos olhos dos meus filhos. Meus sacerdotes são atacados diante dos olhos dos meus filhos. Meus religiosos e religiosas não estão seguros em alguns países. Deus deu uma visão numa outra reunião de oração que a gente fez que mostrava os ataques contra o templo. Ele falava que o problema estava dentro do templo e por isso o ataque vinha de fora. Ok? Não vou falar nem onde foi, mas veio isso. Até minha mãe hoje de manhã, falando com ela, ela falou, lembra daquela profecia que saiu semana passada? E aquela visão? Exatamente isso aqui, e exatamente aconteceu no Vaticano, mas aquilo é só um prenúncio do que vai acontecer. Ok? Não se dá o respeito mais às coisas de Deus, porque a falta do respeito vem de dentro da casa de Deus. Por isso que quem de fora não respeita mais quem está dentro. Ok?
Para onde vocês caminham, meus filhos? Para onde vocês caminham? Lembra? Falta de respeito, falta de orientação. Como falava aqui, se vocês se encontram sem direção, né? Caminhando para o lado errado, para onde vocês estão indo? Jesus? O Pai está falando, para onde vocês estão indo? É necessário que vocês me conheçam para que possam ter certeza do que eu sou o amor. Então Deus está falando assim, vocês têm que me conhecer. Não adianta saber de mim. Vai no livro de Jó. No final do livro de Jó, Jó 42, vai falando assim, Senhor, antes eu já tinha ouvido falar de você, mas agora eu o conheço. Depois de toda a aprovação de Jó, serviu para ele conhecer Deus cara a cara. Vocês têm que conhecer Deus cara a cara. O Pai está falando isso. E somente quando vocês me encontrarem em sua busca, as preocupações do seu coração encontrarão paz e segurança. Aqui tem uma chave, que a maioria não pegou, né? Paz e segurança. Na Bíblia, São Paulo, na Sagrada Escritura, São Paulo vai falar, quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, aí que a coisa vai derrocar de vez, ok? Não acredita em mim, pega lá na Bíblia, dá um Google, que vai achar isso lá nas cartas de São Paulo. Acho que até Tessalonicenses, mas vou deixar vocês se divertirem procurando. E eu fiz sobre isso, né? Porque as pessoas estão procurando paz e segurança no mundo. E Deus Pai fala assim, aí vocês não vão ter. Quando for proclamado isso pelo mundo, você sabe que é derrocada. Mas Deus Pai está falando assim, vocês têm que se encontrar comigo para que isso aconteça na vida de vocês. Ok? Aquilo que os leva para ver um amanhã melhor em todos os momentos. Não me conhecem porque não estudam as Sagradas Escrituras. Aqui é um puxão de orelha dele, tá? Vocês não estudam, vocês não procuram, quer receber tudo de bandeja. Não é assim. E rejeitam as minhas leis, superando Sodoma e Gomorra. Ou seja, eu não posso comentar isso aqui. Se eu comentar isso aqui, dá um problema seríssimo. Qual era o problema de Sodoma e Gomorra? Tinham dois problemas. Que a maioria sabe, né, do desvio das pessoas com pessoas, né, vamos chamar assim, e de um paganismo num nível muito acentuado. Isso dentro de uma cidade seriam, né, de pessoas de Deus. Sodoma e Gomorra. Na verdade, foram 5 cidades, mas a gente só cita 2, geralmente. Mas não posso citar mais isso. Mas Deus está falando que é os tempos. Né? Vocês não estão estudando a lei, vocês não estão estudando a Sagrada Escritura, e o caminho que vocês estão indo é Sodoma e Gomorra. O que aconteceu depois com Sodoma e Gomorra? Não precisa me dizer, não. Minhas legiões celestiais lutam por suas almas. O mal as aprisiona e não quer libertá-las. Isso acontece mesmo. Né? Há toda uma batalha espiritual fortíssima acontecendo e a gente tem que saber se decidir por onde ir e o que fazer e manter o pé na quando a gente está dentro dessa batalha pelo lado de Deus. Porque nossas orações fazem muita diferença. Eu sou o amor e a justiça ao mesmo tempo. Não esqueçam disso. Deus, meus filhos. Todo mundo, Deus é amor, vai perdoar. Querido, olha o que Deus está falando. Eu sou amor, mas eu sou justiça ao mesmo tempo. O amor vai superar a justiça. Não. Porque justiça é um conceito que Deus é. Justiça é a vontade de Deus. É a lei de Deus, é o cerne de Deus. E amor. Ele ama a gente, mas ele vai fazer o plano dele acontecer. Né? Pega os tempos de Noé.
Deus amava as suas criaturas, mas a rebeldia, a rebelião e o erro que se cometia era tão grande que só sobrou um punhado de gente. E Deus amava, mas a justiça tem que acontecer. Né? As pessoas têm que entender isso. Tem um lugar reservado para vocês na minha casa. Oh, glória a Deus, para tudo. Ele está falando que para cada um de nós tem um lugarzinho lá no céu esperando por nós. Isso não é pouca coisa, não. Isso é a razão de toda a existência de vários santos. Né? Para isso, devem viver na fé, viver na humildade, na paciência, na esperança e na caridade, no amor. Né? Não é caridade, conceito humano, não. Caridade aqui é amor de Deus, ok? Vivam conscientes de que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós podemos fazer muitas coisas, mas nada permanece se não for feito em Deus. Agora, aquilo que é feito em Deus permanece. Precisam de silêncio e de ter consciência para saber se o remorso diante do pecado deixam de lado. Precisam de silêncio e de ter consciência para saber se o remorso diante do pecado o deixam de lado. Aí deixam de lado. Está faltando coisa aqui nessa nossa tradução. Ok. Ou seja, precisa de silêncio e verdadeiro remorso para você sair da vida de pecado. Não basta, me perdoa, Senhor, perdoa. Isso não foi pecadinho, isso não quer. Não. Precisa de uma vida de recolhimento, oração, silêncio, entendeu? E o remorso, para você saber realmente que você está deixando essa vida errada de lado. Né? Este é o sinal de que o demônio penetrou nos pensamentos dos meus filhos e se deixam seduzir. Qual é o pensamento? Se não tem um remorso do pecado feito. Né? Se for só de palavra, o demônio está agindo na sua vida para te convencer que aquilo não é pecado, que não é problema para você. Ok? Até porque a tradução está mal feita um pouquinho. Mas aí a gente corrige no ar. Né? Vou tentar ir mais rápido, porque são muitas páginas. Algumas criaturas humanas deram a si mesmas a liberdade de decidir pelo resto da humanidade que vivem em seu próprio eu humano, sem pensar no momento em que sofrerão e no momento que comparecer diante de mim. O que Deus está dizendo aqui? Que as pessoas inventaram uma religião, inventaram um jeito de viver sem Deus, né? Decidem pelo resto da humanidade essa vida sem Deus, sem pensar aquilo do mal que o pecado provoca nas pessoas e para a sua eternidade, né? E que no final todo mundo vai ter que ficar diante de Deus e prestar conta. Né? Esse conceito de ir para o céu, você vê que está sendo banalizado. O conceito de prestar conta no final da sua vida também não importa. Né? Por quê? Porque criaturas humanas, ou seja, um grupo de pessoas que movem o mundo, se deu a liberdade de falar uma nova religião. E a maioria está caindo nisso. Ok? Para onde vocês... E aí Deus pergunta, para onde vocês estão sendo levados, meus filhos? Para onde? Né? A dor, a fome, a doença, a luta entre si, entre estados, entre países, né? A convivência com relações inesperadas com relações inesperadas da natureza, ou seja, problemas da natureza, né? Chuva demais, alagamento demais, terremoto demais, vulcão demais, né? Na maioria dos natureza manipulada, na maioria dos ataques. Ou seja, isso tudo a gente vai viver porque Deus está falando que a humanidade está sendo encaminhada para outro lugar, outro caminho. Você vê que ele está repetindo a palavra caminho toda hora, que não é o de Deus. Para onde vocês estão indo, meus filhos? Qual o caminho de vocês? Né? E o que
E a resposta de Deus qual é? Conheçam as Sagradas Escrituras. Mas vivam um encontro pessoal e vivam um encontro pessoal com o seu Pai. Ou seja, tem que ter algo com a Sagrada Escritura? Tem, porque é um manual de vida para a gente. E segundo Deus, tem que ter isto em si só, o conhecimento da palavra só, basta? Não, tem que ter um encontro pessoal com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, não tem jeito. Desta forma vocês viverão um mundo novo, diante dos seus olhos tudo mudará, né? Jesus pregando, vai ver várias passagens do Evangelho que Jesus pregando o reino de Deus, é isso que ele está falando, né? Conhecimento da Sagrada Escritura com uma vida de intimidade com Deus. Vocês vão começar a perceber e viver uma história nova, né? O reino de Deus. Eu antecipei o quanto vocês, sofrem já, e os alertei sobre o quanto precisam para superar o sofrimento, com o mínimo de dor. Ou seja, aonde vocês já chegaram não tem como não ter mais justiça. Mas Deus ainda assim está mostrando um caminho para ter um mínimo de problema. Eu fiz isso para aqueles que desejam obedecer e tão poucos acreditaram. Né? Ou seja, vai ter dor pela frente em larga escala, e Deus está montando um caminho, um atalho no deserto, para quem conhece as Escrituras, para que se passe por isso, mas as pessoas são chamadas a obedecer a Ele, para conseguir fazer isso. Mas a resposta foi de muito pouca gente. Deus está reclamando, está mostrando depois, né? A consequência. Meus filhos devem permanecer alerta espiritual e fisicamente. Rezem com o coração. A oração é necessária em todos os momentos, pois é necessário que tenha uma vida de oração. Deus está falando mais, reza de vez em quando, reza um terço. Não, Deus está pedindo que você tenha uma vida de oração. Então Deus está te formando para ser em oração, ok? Eu os alertei sobre o aviso, né? Para que se preparem em espírito quanto de vocês acreditaram. Vai vir o aviso. Ele está falando. Né? Quantos sabem que depois do aviso, a perseguição dos meus filhos continuará? Interessante, porque tem gente que vai falar, não, que vai vir um aviso, todo mundo vai se converter e o mundo vai mudar. Não é isso que Deus falou, não. Vai vir um aviso, muita gente vai se converter, mas a maioria não. Fica a dica. Quantos sábios que receberão assistência permanente das minhas legiões celestiais após o aviso? Se você vai ter assistência permanente das legiões celestiais depois do aviso, é porque vem uma coisa muito, muito pesada depois do aviso. Né? Acho que o padre Michel Rodrigo fala sobre isso, hein? Fica a dica. Meus filhos, vocês vivem tempos de grande provação e não as reconhecem. Né? As pessoas já perderam o sentido. Mas essas provas são constantes. As guerras, as chuvas que castigam, o vento que sopra forte, as doenças que não param e ceifam vidas, a comida que é escassa e tanto que precisam e não terão. Isso é parte desse período. Mas, olha a resposta adiante. Quem tiver com Deus vai receber assistência especial das minhas legiões celestes. Ok? Então Deus já consola antes de te dar uma notícia. As ameaças dos corpos celestes da terra continuarão. E em particular chegará mais cedo, que foi dito. É verdade. Então teremos um probleminha vindo
dos passos, né? Mas se o povo se converter, bom, né? Bom, faz parte. As variações do clima, os quais não poderão saber quando semear ou quando deixar a terra descansar. Ou seja, se semear no tempo errado, não dá nada, não é isso? Todo mundo sabe. Você tem que semear ali no começo das chuvas. Para quem não é da parte agrária, é assim que se faz. Tem o tempo das chuvas e você vai plantar no começo do tempo das chuvas. Se o clima mudar, você não vai saber quando plantar. Então, isso quer dizer que não vai ter comida. Deu para entender? Não acreditaram no que eu lhes revelei quando a escuridão cobrir a terra. O lamento também cobrirá a terra. Eu acho que não preciso nem comentar a escuridão que ele está falando. Quanto sofrimento chega aos meus filhos, e como pai quero minimizar isso, esperando por mudanças espirituais de vocês. Né? O pai quer ajudar, mas se vocês não mudam, né? Eu estou falando isso não que não seja para os outros só, mas para mim também. Quando eu li é um baque, né? Mas eu estou falando como se fosse ele falando. Eu os convido a serem unidos, a serem fraternos. Sem isso aqui, não tem refúgio. Não adianta, no refúgio não tem a lei do umbigo, né? Eu primeiro, meu umbigo primeiro. Não é assim. Não é em um momento para conflitos entre os meus filhos. Porque isso alegra o demônio. Unam-se, juntem suas forças, porque quem obtém o lucro da divisão é o demônio. Vivam sem contrariar uns aos outros. Tem que começar, gente, senão experimenta fazer isso. Eu decido sobre os meus verdadeiros instrumentos. O que Deus está falando? Ele decide o que vai acontecer com os seus instrumentos, as pessoas que, né, trabalham para ele. Cada um tem uma missão particular, e a partir desta missão, aqueles que desejarem poderão se nutrir espiritualmente, tendo em mente que ninguém está acima da minha palavra, e nem eu dou a conhecer tudo a ninguém. Então, fica sabendo disso. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém pode mais do que Deus, ninguém contraria as ordens de Deus, ninguém contraria a palavra de Deus. Se é um instrumento de Deus, ele está em consonância com Deus, ok? E ele decide quem é as pessoas que ele vai fazer isso. Não é você. Você talvez as pessoas escolhidas para isto seja diferente do que você imagina. Filhos, conheçam-me nas Sagradas Escrituras. É o manual, falei. Conheçam a minha lei, conheçam por que ali tem a lei, por que ele exige algumas coisas. Não é só saber, não matarás, mas por que ele falou isso, como é isso, né? Jesus vai explicar um pouco. Como meus filhos, vocês devem buscar a fraternidade e não destruir uns aos outros, mas ministrar uns aos outros. Jesus falava, né? Eu vim para servir. Vocês, como meus seguidores, devem servir uns aos outros. Não ter razão uns sobre os outros. Não é isso que Jesus pediu. Vocês não são obrigados a crer em meus verdadeiros instrumentos, ou seja, nas pessoas que Deus está mandando. Mas pela misericórdia, em todos os meus momentos, eu os avisei através das minhas criaturas escolhidas. Vocês não são obrigados a acreditar nos escolhidos, que Deus manda as mensagens, né, que faz o pastoreio, essas coisas todas. Mas eles são as pessoas que Deus escolheu para fazer isso. E ele sabe o porquê. Meus filhos, cuidado com as serpentes que, rastejando pelo chão, injetam em vocês um veneno de inveja, orgulho, calúnia e do insulto. Ou seja, você vê, a gente pode achar que está preparado, mas o diabo vive soltando besteira no nosso coração.
Tenho em mente que nem todos podem ser meus instrumentos, mas meus instrumentos não estão acima de mim, que é instrumento dele, estão em obediência. Né? Respeitem-nos, pois seu caminho não é fácil. Eu, seu pai, os guio, os ordeno que me obedeçam. Né? Vamos rezar por todas as pessoas que estão sendo esses instrumentos de Deus. Vamos acolher, escutar, ajudar. Como ele falou, se Deus está falando que não é fácil, que verdadeiramente não é fácil. Se vocês soubessem o que a Maria de Bonilla passa, né? A maioria já teria largado há muito tempo. Mas, né? Vamos ajudar ao instrumento de Deus. Jesus fala, né? Quem me recebe nos meus enviados vai receber uma recompensa dos meus enviados. Imagina o que pode ser. O que esses enviados de Deus têm? Todos eles em comum. O que eles carregam? Fica a dica. Tenho em mente que de uma pedra bruta eu obtenho uma pedra preciosa, ou seja, ou Deus dando a característica dos seus. Né? Ele pega pessoas brutas e vai lapidando até ser uma pedra preciosa. Em todos os momentos, alguns dos meus instrumentos, com seu livre-arbítrio, se afastam de mim e somente eu, seu pai, tenho a palavra final sobre eles. Então, pode ser que um instrumento de Deus pode se afastar de Deus, pode, momento de dificuldade, um acidente, uma coisa de dúvida, isso acontece, né? Mas vocês não podem julgá-los. Olha o que Deus está falando, cuidado, não julgue eles. Porque Deus fala assim, a palavra final, ou seja, o julgamento sobre eles é meu, só eu sei o que eles passam e o que eles estão vivendo. Então, conselho, não façam, né? Meus filhos, preparem-se. O momento está piorando e vocês não estão totalmente preparados. Isso aqui é uma chamada de pai, tá? Concentrem-se em melhorar constantemente e deixem os julgamentos para este pai que olha com amor por todos. Minha bênção seja o bálsamo sobre meus filhos para que voltem para mim. Então Deus quer que todos voltem. Ele abençoa. Ele quer resgatar todo mundo. Mas poucos o escutam. Né? Meu amor não tem limites. Deus Pai. Cara, o que eu vou falar, eu não vou ter nada para falar, acho que ele já comentou que tinha que comentar. Né? Deus pediu, né? Eu joguei, imprimi para ler. Está dito, o Pai disse, né? Eu só posso obedecer. Que a gente tenha misericórdia e fé. Paz e bem.